Bom dia, boa tarde, boa noite, independentemente do horário em que você nos ouve e nos assiste, seja muitíssimo bem-vinda, muitíssimo bem-vindo. Começa agora a segunda temporada do GBcast, o podcast do Grupo Boticário e do Estadão, uma produção do Estadão Blue Studio. Eu sou a Carla Fiorito, sou jornalista, empreendedora, eu sou uma mulher branca, tenho cabelos castanhos, longos, com um blazer rosa, uma calça clara. E eu estou aqui no cenário do nosso podcast, que tem 4 cadeiras, estamos todas sentadas nelas. Aqui ao fundo temos uma tapadeira com o logo do Grupo Boticário, também uma tapadeira com o logo do Estadão. Ao fundo, um luminoso rosa com o nome do nosso podcast, GBcast. Olha, a primeira temporada do GBcast trouxe vários temas diferentes, desde os bastidores da empresa, passamos pelo tema da ciência, da tecnologia, falamos sobre o futuro dos negócios e para essa temporada a gente pensou em assuntos que são extremamente relevantes e o nosso objetivo aqui é aprender mais e evoluirmos tanto como indivíduos quanto como sociedade. E isso só vai ser possível com a participação de grandes convidados, nomes incríveis que são referências nas suas áreas de atuação. Eu quero já começar aqui a nossa roda de conversa, que sem dúvida vai ser riquíssima, com essas nossas maravilhosas convidadas especiais, a quem eu convido que façam as suas apresentações. Bem-vindas, meninas! Olá, eu sou Rosana Serra, sou uma mulher preta, tenho 50 anos, tenho cabelo crespo, tenho uma pele bem retinta, estou vestindo uma camiseta branca com um colar vermelho indígena que eu ganhei, muito legal, e estou vestindo jeans. Eu sou produtora executiva no Instituto Feira Preta e sou coordenadora geral da área de empreendedores do Festival Feira Preta. Muito bem. Renata. Excelente. Olha, eu sou Renata Malheiros, coordenadora nacional de empreendedorismo feminino do Sebrae. No Sebrae nós temos o projeto Sebrae Delas, voltado só para mulheres empreendedoras. Eu estou hoje vestindo um vestido preto, laranja, branco. Tenho cabelos longos, mais ou menos castanho, mais ou menos loiros, e tenho olhos castanhos e sou uma mulher branca. E estou super feliz de estar aqui com vocês hoje para esse bate-papo. Muito bom. Meu nome é Fabiana de Freitas, eu sou vice-presidente de assuntos corporativos do Grupo Boticário, sou uma mulher de pele clara, cabelo loiro, estou de óculos, estou com uma roupa toda preta e estou muito feliz de estar aqui para conversar com vocês. Muito prazer receber cada uma de vocês aqui, obrigada por terem aceito o nosso convite. Olha, para dar start aqui ao primeiro episódio da nossa temporada, o tema de hoje tem muito a ver comigo e também tem a ver com o dia a dia de milhares e milhares de mulheres brasileiras. É um tema, gente, que faz a nossa economia girar. É sobre fazer acontecer apesar de muitas adversidades, sabe? Eu estou falando de empreendedorismo feminino. Dados da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua, a PNAD, do IBGE, no terceiro trimestre do ano passado, mostram que 1/3 de todos os negócios aqui no Brasil são de mulheres. Eu queria, então, começar a nossa conversa, Renata, com você. Queria que você trouxesse para a gente o contexto de por que a gente está falando que esses negócios fundados por mulheres ainda são 1/3 quando a gente estava aqui comemorando. Explica melhor isso para a gente. Bom, vamos lá. Eu acho que é importante lembrar que as mulheres têm cada vez mais aumentado sua presença no mercado de trabalho por meio do empreendedorismo, ou seja, mulheres empreendedoras. Só que a gente ainda tem um espaço grande, são mais ou menos 30 milhões de empreendedores no Brasil e 10 milhões são mulheres. A bem verdade é que as mulheres ainda enfrentam desafios adicionais na hora de empreender que os homens não enfrentam. Só que esses desafios, eles são culturais. Aliás, isso é uma coisa que sempre me perguntam, né? Como gestora nacional do Sebrae Delas, me perguntam, Renata, para que isso? Para que projeto para mulheres, né? Por que a gente não fala sobre empreendedorismo como um todo? Não é difícil para todo mundo empreender? Não é difícil para homens e mulheres? E a resposta é sim, é difícil para todo mundo empreender, para homens e mulheres, mas as mulheres enfrentam barreiras adicionais
culturais, invisíveis, mas que são muito reais. São as crenças limitantes ou vieses inconscientes, sabe aquelas coisas que a gente escuta quando é criança? Isso não é coisa de menina, isso não é profissão de mulher, isso não é jeito de menina falar. Os meninos também recebem crenças limitantes, só que geralmente eles são vinculados aos sentimentos. Homem não chora, homem não pode demonstrar sentimento, tem que ser violento, o que também é muito ruim, né? Então a gente cresce, nós meninas, muitas vezes acreditando que isso não é profissão pra gente, etc. Os meninos crescem também não podendo chorar, o que não é legal, e acaba influenciando no nosso comportamento e nas nossas escolhas. A boa notícia é que a cultura dá para mudar, e a gente muda com tomada de consciência e ação. Depois eu falo um pouquinho mais sobre o que a gente está fazendo para isso. Maravilhoso. Muito bem, então, olha, aproveitando aqui alguns dados divulgados justamente pelo Sebrae, uma pesquisa de 2021 mostra que 47% das mulheres que empreendem no país são negras. Muito bem, então, Rosana, eu queria que você trouxesse aqui o perfil da mulher preta empreendedora a partir da sua experiência na Feira Preta e também que você contasse para a gente quais são os principais desafios que vocês enfrentam, que eu imagino que sejam ainda maiores do que os nossos, né? Sim, são bem maiores. E quando a Renata fala dessa questão, quando as pessoas perguntam por que é empreendedorismo feminino, perguntam para a gente por que empreendedorismo negro, né? Porque as mulheres, né, já têm ali podado, né, os seus sonhos, e a mulher preta o dobro. Né? E aí a gente sempre pergunta, você empreende por quê? E elas respondem o quê? A mulher branca, porque eu quero realizar o meu sonho. A mulher preta é para quem e para quê? Para quem? Para alimentar os meus. Para quê? Para sustentar minha família. Então, é diferente. E porque é muito mais difícil, porque a mulher preta, quando você comentou agora que tem que cuidar do filho, ela cuida do filho dela, do filho da irmã, do filho da vizinha, do filho da tia. Então, é muito mais difícil, né, esse empreender preto. Uhum. E aí, as dificuldades são... Essa é só o começo de dificuldade. Né? Tem muito mais dificuldades dentro desse processo, como, por exemplo, créditos. Né? Entre uma mulher branca e uma mulher preta, conseguir crédito em um banco é muito mais difícil para ela. Né? Então, e muito mais coisas. A gente ficaria aqui dias falando sobre isso. Mas a gente vai trazer mais também esse contexto todo aqui. Fábio, o Grupo Boticário é uma marca que atua principalmente com mulheres, né? Apesar de atender também a todos os públicos. E isso tem um papel social muito importante, né, em relação ao empreendedorismo. Então, queria que você comentasse, na sua percepção, como é que a iniciativa privada pode colocar o seu negócio a favor de uma sociedade toda? Muito obrigada pela tua pergunta, Carla. É muito importante a gente falar sobre isso, porque, afinal de contas, quando a gente está falando desse tema de empreendedorismo pressupõe oportunidade e preparação. Mas as empresas, a iniciativa privada tem um papel muito importante aqui, né? E o Grupo Boticário tem consciência desse papel, atua neste papel há muito tempo e tem colocado várias frentes dirigidas especialmente a essa frente do empreendedorismo. Legal, muito bom. Queria que você engatasse aqui, Fábio, falando sobre o projeto Empreendedoras da Beleza. Eu tenho especial carinho, Carla, por esse programa. Eu acho esse programa magnífico, ele é um negócio social, na verdade. Porque a gente começou a gente lançou em 2021, mas a gente rodou o primeiro programa em 2022. É um programa aberto para mulheres, onde a gente tem módulos, onde essas mulheres podem aprender maquiagem, unha, cabelo, tem módulo de aprendizado de questões financeiras, então tem outras questões correlatas que também são importantes para quem vai empreender. E essas mulheres podem fazer esses cursos online. Desde que começou o programa até agora, a gente tem quase 200 mil inscrições. 200 mil inscrições. E o bacana disso é que, quando termina o curso, 3 meses depois, a gente entra em contato com essas mulheres e pergunta para elas: a sua renda melhorou? E a resposta é sim. 68% das mulheres dizem que sim, que a renda melhorou. Então, veja que assim, é uma questão de oportunidade, de achar um modelo adequado
e você coloca essas mulheres no mercado. E por que eu falei que é um negócio social? Porque beneficia a gente, sim, trazendo revendedoras mais bem preparadas, com certeza. Mas também, se você olhar pelos números, você joga muito mais para o mercado do que você absorve. Então, com isso, você cria uma energia positiva aqui, né? Onde a empresa ganha, a pessoa ganha, a sociedade ganha, e a gente deixa mais gente preparada para esse mercado. Então, acho que é muito bacana isso quando você tem oportunidade, enquanto iniciativa privada, de fazer o seu negócio, porque sim, isso é o que você está vocacionado num primeiro momento, mas também expandir essas oportunidades para outras pessoas, para a sociedade. Muito legal. Bonito, parabéns pelo trabalho. Sim. A gente teve algumas conversas prévias antes de chegar a esse momento aqui do nosso episódio, e você, Rosana, falou sobre um termo que chamou a atenção de todo mundo. A gente usa o rede de apoio e você trouxe o termo rede de afeto. Então, eu queria que você falasse um pouco mais sobre isso dentro do contexto do empreendedorismo da mulher negra e do quanto isso é essencial para poder desenvolver a própria carreira, né? E também que vocês depois trouxessem o contexto a partir dos programas também do Sebrae, de novo dos projetos do Grupo Boticário. Por que sem rede de afeto não rola? Não rola, gente. A Feira Preta e a Casa Preta Hub tem um projeto chamado Afrolab, onde a gente oferece uma formação, mas é uma imersão de 7 a 15 dias, onde a gente oferece uma atividade de autoconhecimento, depois entendendo o meu negócio, incluindo comunicação, marketing, como que a empreendedora consegue se desenvolver para ela sair desse lugar de empreender, mas gerando no mesmo lugar. Vira um limbo. Ela tira dinheiro do bolso e nunca ganha, ela não consegue ganhar. Então, a gente entende que essa rede que a gente tem ali é uma rede de afeto. Por quê? Porque a gente se ajuda. Então, a gente recebe as mães, a gente não tem problema em estarem com crianças. Então, a gente... Porque nós, nós os negros, a gente vive muito em comunidade. Sim. É muito família, é muito comunidade, são famílias grandes, então junta todo mundo. Então isso é afeto, isso é cuidar. Eu cuido de você, você cuida de mim, eu cuido da Fabi, cuido da Renata, então a gente se ajuda. Eu fico com o seu filho para você fazer seu corre, então um ajuda o outro. Então isso é a rede de afeto. É você poder listar quem são as pessoas que você de fato pode contar quando você precisa fazer seu corre. Eu entendo que não é somente uma rede em termos práticos ali da dinâmica do dia a dia, mas que tem também o emocional que precisa ser fortalecido para levar essa mulher adiante, fazer com que ela acredite que ela pode, né? Exatamente. Inclusive, dentro do projeto, a gente tem alguns projetos. Esse último Afrolab nós chamamos de clã, né? Em que tem uma especialista, né, psicanalista, que ela vai atender essas mulheres que se inscrevem porque elas precisam desse apoio. Porque o empreendedorismo, muitas vezes, para ela é um lugar de dor, né, de muito medo, de muita dor. Então, a gente tem esse apoio, sempre, para que ela possa se fortalecer e se enxergar como um grande potencial que consegue colocar o seu trabalho, mostrar a sua capacidade, mas precisa de muita resiliência. Mas essa é a palavra, né? Essa é a palavra. Mas a gente está aqui para isso, né? Para apoiar, vamos juntas. Né? Isso é bastante importante. Isso mesmo. Renata, falando um pouco aqui sobre o Sebrae nesse sentido e a sua percepção sobre a importância da rede de apoio, da rede de afeto, eu queria que você também passasse pelas mentorias. Com certeza. Eu sou uma entusiasta de redes, né? Todas as redes. Redes profissionais, que é o tal do networking, né? Redes de afeto, redes de apoio. Por quê? Eu acho que é importante a gente lembrar, a gente começou a falar isso no começo aqui da nossa conversa, mas a questão tempo para as mulheres empreendedoras, para as mulheres em geral, mas se a gente está falando das empreendedoras, é fundamental. Olha só, as pesquisas do Sebrae descobriram que as mulheres empreendedoras se dedicam 17% menos horas aos seus negócios do que os homens empreendedores.
E eu costumo dizer, o que a gente está fazendo quando a gente não está se dedicando aos nossos negócios? Tomando uma caipirinha na rede? Não. Quem dera. Não. A gente está cuidando das crianças, dos idosos, das tarefas domésticas, enfim, porque por motivos culturais, olha aí de novo, né? Uma coisa cultural, as tarefas de cuidado recaem muito sobre a mulher. Então, o dia tem 24 horas para todo mundo. O que a gente faz com essas 24 horas é que faz a diferença na nossa vida. Então, se a gente está totalmente sobrecarregado com tarefa de cuidado, como é que a gente vai ter tempo, energia mental para se dedicar aos nossos negócios, né? Então, esse é um ponto fundamental. A gente precisa falar sobre divisão de tarefas com os adultos que moram com a gente precisa falar de políticas públicas que, de fato, ajudem em creches, em escolas, em transportes, em restaurantes comunitários, porque essa é a questão, né? E eu sempre pergunto, pessoal, será que se todo mundo se beneficia de um jantar bem feito, das crianças bem criadas, da casa limpa, será que é justo que isso se recaia tanto sobre a mulher? Porque o custo disso são os nossos sonhos e a nossa saúde mental, sobretudo, né? Então, essa questão do tempo é fundamental, mas isso ainda é muito enraizado, né? Então, a gente conversando, a gente vai mudando. As redes são um caminho mais rápido da gente entender que a gente está passando aqui por uma questão cultural, que, poxa vida, eu também tenho o direito de ter a minha empresa, você também tem, eu também tenho o direito de ter os meus filhos, de ter a minha casa, né? Por que eu não posso ter as duas coisas, ganhar dinheiro, tudo isso, né? Por que precisa ser um ou outro? Né? Então, será que não está na hora da gente dividir melhor essas tarefas? E aí, quando você está em rede, você descobre que existe um outro mundo possível. Quando a gente está em redes, principalmente de grupos de zap, né? Assim, de empreendedores ou grupos de mães, então são os melhores de todos. Você consegue contatos profissionais, né? Pessoal, estou precisando de de uma produtora de embalagens. Em 1 minuto você já recebe ali o contato, não é verdade? Sim. Olha, não fala com fulano, não, que é enrolado, fala com o Beltrano. Em grupos de zap você desabafa muitas vezes nas redes. Gente, vocês não acreditam o machismo que eu escutei agora na reunião. O preconceito que me falaram. Amiga, eu já passei por isso. Já. Você também? Você também? Peraí, então eu achava que era só comigo? Não, então isso é cultural, isso é uma coisa, né, que vem da sociedade. E você não sabe, foi uma mulher que me falou isso. Mas homens e mulheres são criados na mesma cultura que, sem querer, né, de maneira inconsciente, acabam reproduzindo. Redes também deixam a gente muito mais inteligente, né? Então, vocês já viram também em grupos de zap, às vezes pula ali uma mensagem e você fala, nossa, não concordo com isso que estão dizendo, mas você sabe que eu nunca parei para pensar desse ponto de vista? Olha aí, já estamos ficando mais inteligentes, porque a inteligência é você olhar por diversos, né, ângulos o mesmo fenômeno, por mais que você não concorde. Então, as redes fazem a gente sair do nosso mundinho, que muitas vezes no mundo das mulheres é um mundo um mundo mais fechado, no cuidado com as crianças, com a casa, com as preocupações domésticas, com as preocupações de dinheiro, de tudo isso, e você começa a poder até sonhar. Poxa, amiga, você conseguiu fazer, então, a sua empresa vender pela internet? Você me ajuda? Sim. E aí, terminando aqui já a resposta, né, que você me perguntou, mentoria. As mentorias são uma grande sacada. Por quê? As mentorias, né, e aí mentoria a gente entende como você ter ali uma sessão com uma pessoa mais experiente ali no negócio, ou, enfim, no que você está trabalhando. E geralmente a sessão de mentoria individual, que é muito legal, você tem um ambiente mais seguro, psicologicamente seguro, para você falar dos seus medos, dos seus anseios, das suas angústias, das suas ansiedades. Então, vamos lá. Carla, você é uma super empreendedora, né? E é empreendedora mesmo. Sei que você é super ocupada, mas será que você poderia me dar uma mentoria aqui, tomar um café comigo? Sei que você fala super bem em público, eu estou precisando aprender a vender meu peixe. Tá bom, Renata, eu vou fazer uma mentoria aqui com você. E aí, nessa mentoria, a gente vai poder falar, Carla, eu morro de medo de falar em público. Como é que eu faço um pitch de negócios? Carla, eu tenho muita culpa materna. Eu quero empreender e tal, mas e os meus filhos? Carla, agora que eu estou ganhando mais dinheiro com o meu negócio, eu minto para o meu marido quanto eu ganho, porque eu não quero que ele se sinta menos homem. Gente, isso é uma coisa que as empreendedoras me contam muito. Sabe, quando elas começam a ganhar dinheiro, às vezes o cara inconscientemente, o marido, o companheiro, se sente, né, ali meio por baixo. Olha só o tanto de preconceito que a gente está lidando aqui, ainda que de maneira inconsciente, né? E aí na mentoria você fala, eu tenho vergonha de falar em público até hoje, mas sabe o que eu faço? Eu ensaio na frente do espelho e eu posso ensaiar com você.
olha só, com seus filhos, eu fico com seus filhos, ou então faz tal coisa, etc. Sim. Então você tem um ambiente que, às vezes, numa sala de aula, num curso, você não vai ter a intimidade para falar nisso. Não. Então a mentoria é fundamental porque você fala, olha, ela é como eu, ela nasceu na mesma comunidade que eu, ela é uma mulher como eu. Se ela conseguiu, eu posso conseguir também. Então, exatamente. Essa é a minha dica. Maravilhoso. E a gente aprende com a experiência do outro também, né? Fabi, como é que é essa questão da rede de afeto e na rede de apoio dentro do Grupo Boticário? Deixa eu só fazer um comentário antes que eu acho importante. A gente está falando dessa questão de redes, de cuidado em comunidade, como se fosse uma coisa nova. Isso é a origem de tudo, né? A sociedade se constituía muito mais em comunidade, em autoajuda. Os filhos eram criados pelas famílias e essa individualidade ela foi sendo trazida pelo esse momento mais contemporâneo e a gente está vendo que realmente algumas coisas a gente precisa voltar lá nas nossas origens, né? Então, acho muito legal vocês falarem isso, porque eu acho que tem um ponto que, às vezes, você, seja homem, seja mulher, você tem uma autocobrança e você não vai perguntar, não pede a mão para alguém. Vai lá, pede, pergunta, olha, se inspira em alguém que faz uma coisa que você admira ou que você queira fazer também. Observa. Eu sempre achei que isso é uma coisa também importante, né? E olha que curioso você falando isso. Foi a partir do empreendedorismo que eu aprendi a pedir ajuda. Olha que ensinamento para a vida, porque tem aquela coisa o mito da mulher independente que anda com a espada na mão e fala, muito me ajuda aqui, não me atrapalha, deixa que eu faço tudo sozinha. Exato. E aí, a partir do momento em que eu decidi ter uma empresa, que eu comecei a trabalhar o dia a dia, né, como empreendedora, eu falei, mas eu não vou a lugar algum sozinha. O máximo que eu podia fazer, eu já fiz ali no comecinho agora, só com rede, só com ajuda, só com outras pessoas. E como isso é libertador, junto. Né? Nossa Senhora, aprendizado para toda a vida. Eu acho que tem uma coisa bem anterior ao momento adulto, né, que é a nossa família, né? Como que a gente foi criada, as dificuldades que você enfrentou ou não, e as pessoas que confiaram em você. Né? Então, lembra que você contou do seu pai, né? Exato. Como ele confiava em você, o meu igualmente, né? Eu sempre tive muito apoio, mas não aquele apoio... Talvez é o apoio, às vezes, até do olhar, né? O olhar, eu confio em você, eu acredito em você. Não precisa nem falar. Exato. Né? E isso traz uma força para a gente, né? Quando você precisa daquela resiliência, é essa força que vem. Então, eu acho muito importante... quem está aqui assistindo a gente, seja pais ou mães ou pessoas que criam filhos, né, que se atentem para isso, né, porque na base é tudo educação, né, como que a gente cria essas crianças que nem você falou, né, porque antes da gente chegar a ser empreendedora, a gente foi uma criança, a gente recebeu ensinamentos, né. Eu acho muito importante a gente não esquecer disso, porque a gente tem, através da educação dos nossos filhos, a possibilidade de educar diferente, de fazer diferente. Eu sou mãe de uma menina, quando eu tive minha filha, eu não estava no grupo ainda, eu tive 4 meses de licença. No grupo a gente dá 6 meses, porque somos empresa cidadã, então Vamos as mulheres têm 6 meses, né, de licença maternidade. E sempre teve esse descompasso, né, onde a mulher dá uma pausa na sua profissão, porque ela se afasta para ter um filho e está tudo certo. E lá no grupo a gente sentiu necessidade de, primeiro, cuidar do filho, né, esse é o primeiro olhar, e segundo, tratar isso de uma forma mais igualitária, né, também fazendo com que o homem esteja presente nesse momento e que os dois possam partilhar também dessa pausa. Então, há mais de 2 anos, 2 anos e pouquinho, a gente entrou com a licença parental universal no grupo, onde os homens pais, né, podem tirar 4 meses devem tirar 4 meses, 120 dias de licença. E as mães, 180. As mães, 180. Os pais, é uma política nossa, a gente não faz isso por questão de obrigação legal, a gente faz isso como uma política nossa. E eu acho que uma coisa bem importante para criar uma cultura onde os homens também se permitam esse momento, viver esse momento, né? Essa política ela é obrigatória. Então, os homens têm, quando se tornam pais, têm que sair para gozar desses 120 dias, né, de licença parental. Sabendo que a lei dá 5 dias para os homens, para os pais, né? 5 dias. E no nosso caso, antes da gente ter a política, a gente dava 25 dias, porque nós somos empresa cidadã, então a gente acabava dando mais tempo. Mas olha só que importante isso, né? Não, e uma observação, essa licença dentro do Grupo Boticário, ela é concedida a homens cis e trans, Sim. casais homoafetivos, né? Sim. E também pais de filhos não consanguíneos. Exato, porque quando nasce um filho, nasce uma família, Sim. seja ela qual for, né?
Eu queria que vocês comentassem o que é preciso para começar a empreender. Sei que cada um tem uma história diferente, né? Eu, por exemplo, tive uma ideia e ao mesmo tempo precisava complementar a minha renda, unir as duas coisas. Mas aí eu me preparei, eu contratei uma consultora, eu estudei o mercado, fiz um business plan. Ao mesmo tempo a gente sabe que não é possível que isso seja feito por todas as empreendedoras e todos os empreendedores, né? Queria que vocês comentassem sobre isso e também já trouxessem aí uma característica que é comum aos empreendedores de sucesso ou quais são as características desses empreendedores. Olha, para empreender precisa de uma boa dose de coragem, né? Acho que em primeiro ponto. Mas no Sebrae a gente fala muito que existe o empreendedorismo por necessidade e o empreendedorismo por oportunidade. O por necessidade é aquele que a pessoa não tem nenhuma outra forma de ganhar dinheiro a não ser empreendendo. E geralmente ele é mais precário, a pessoa não se organiza, ela não se planeja, né? Acaba... Então as chances do não dar certo acabam sendo altas. Já o por oportunidade, a pessoa se planeja, se organiza, procura o Sebrae, conversa com consultores, né? Enfim, vê ali no mercado quem são seus concorrentes, procura também, né, a Feira Preta e não todos, né, os serviços envolvidos. Então, esse é o primeiro ponto. Agora, planejamento é fundamental, ver sobre os seus concorrentes, ver sobre o mercado, ver sobre marketing. Preço de produto ou serviço é fundamental. Qual é o preço que eu vou colocar? Né? Porque muitas vezes a pessoa coloca o preço vendo o concorrente e deixa de ver para os seus custos e gastos. Quanto que eu gasto de material, de luz, de energia, de água? Será que esse preço está adequado? Às vezes o preço está mais baixo do que todo que ele paga ou ela paga, então você acaba não ganhando lucro. É muito comum, infelizmente, isso. Então, eu acho que esses são alguns pontos. Tem que planejar, procure o Sebrae, vale a pena já começar ali né, com uma certa dose de planejamento. Agora, do ponto de vista das características, os empreendedores, eles geralmente tomam riscos calculados. Isso é muito importante. Empreender tem uma dose de risco, né? Tem um friozinho na barriga. Mas você calcula esse risco, você não joga todas as suas fichas numa mesma caixa, né? Você conversa com as pessoas. Outra característica, redes de contato. Os empreendedores de sucesso estão sempre fazendo contato. Está ali no churrasco de família, opa, já vê um fornecedor, vê um cliente, já começa a conversar, não é verdade? Sim. E aí, falando de empreendedorismo feminino, esse é um dos pontos que a gente vê a cultura, às vezes, colocando um obstáculo adicional às mulheres. Porque eu vou convidar um homem para um café de negócios ou para um almoço de negócios. Ih, gente, meu marido é super ciumento, se me pegarem... Né, vendo ali, né, tomando café com um desconhecido, até explicar quem é aquela pessoa. Né? Preciso tomar uma cervejinha depois do trabalho. Esses momentos ali que você faz, rede de relacionamento, muitas vezes as mulheres acabam sendo prejudicadas pela própria cultura. Né? Então, acho que esses são os pontos principais. Planejamento, rede de contatos, networking e uma boa dose de coragem. Sempre. Eu gosto muito quando você fala, porque de fato é isso. Mas para muitas mulheres pretas e, enfim, que moram nas pontas, eu digo ponta, ponta mesmo, eu digo da Zona Leste para lá. Eu digo, falando em relação a São Paulo, né? Da Zona Leste para lá, bem na ponta. O que acontece? Elas começam ali a entender que elas precisam ganhar um dinheiro, precisa aumentar a renda da família, porque o salário que o marido ganha não resolve. Muitas vezes são mães solos, né? E aí ela muitas vezes não sabe nem que ela está empreendendo. Ela está vendendo para comer. Sobrevivendo. Quando ela descobre que ela está empreendendo, aí, nossa, então... Para eu chegar em tal lugar, eu preciso entender de alguns processos. E ela não sabe quais são esses processos. Precificação, entender quanto que você gasta, para saber se você está ganhando, se você não está ganhando. É muito mais difícil. E aí, quando você fala... Às vezes parece ser meio utópico tudo isso, né? Porque é doloroso e diferente... Eu vi até uma pesquisa do Sebrae mesmo, diferente da mulher branca, a mulher preta, geralmente quando ela empreende ou ela está no estágio maior, ela tem no máximo um funcionário. Né? Então, a maioria, ela empreende sozinha mesmo. Então, é muito mais difícil ela chegar nesse estágio de não fazer tudo sozinha. É difícil. Assim, mas a gente está aqui para isso. E eu estou aqui, né, gente? Eu sou uma mulher empreendedora e eu estou em outro lugar. É um exemplo para olhar e falar, é possível, olha ela lá. É possível, é possível. Exatamente. Com muitos percalços, com muitas dificuldades. Eu já chorei muito, já sofri muito, já fui colocada para fora de vários lugares. Então, eu estar aqui, eu me sinto representando várias mulheres pretas, né? Claro. E a Adriana Barbosa, que é idealizadora da Feira Preta,
enfim, que me indicou para isso aqui, é uma mulher visionária, né? Uma mulher preta e que acolhe todos os empreendedores e empreendedoras, né? Em sua maioria mulheres, 90%. Então, acho que assim, são muitos tópicos. E a gente entende que para uma mulher preta, uma mulher branca empreendedora não desistir é porque tem sempre alguém ali dizendo para ela, Sim. não desista. Não desista. Siga, vá em frente com o seu sonho. Exatamente. Por isso que a gente tem que comemorar cada uma das nossas pequenas conquistas, porque elas são muito importantes para o nosso negócio, para o nosso desenvolvimento. E serve como inspiração para outras mulheres. Exato. Esse programa aqui, né? Esse programa tem essa missão aqui também. Eu não tenho como perder essa oportunidade de perguntar aqui para vocês, aqui no nosso fechamento, uma pergunta assim de mulher curiosa. Então eu queria saber aqui bem rapidinho, qual é o produto de beleza preferido de cada uma de vocês do Grupo Boticário? Olha, eu sou muito pouco de maquiagem, mas eu gosto de creme. Eu gosto do Nativa Spa. E o seu, Renata? Olha, estava comentando aqui nos bastidores que é o Crazy Feelings, aquele, né, da ânforazinha. E eu guardo até hoje, ele só tem um restinho. E aí, de tempos em tempos, eu vou lá e dou uma cheiradinha no perfume. E aí vem toda aquela época de adolescência, exatamente. Então, ele é um cantinho, né, essa coisa da memória, né, olfativa que, né, leva a gente para o que a gente viveu. Então, esse está ali no cantinho. Mas hoje eu gosto muito do creme acetinado, né, da Lily. Gosto muito. Parabéns. Bom gosto, bom gosto. E você, Fábio? Olha, eu tenho uma dificuldade enorme de escolher, porque eu uso muita coisa, né, do grupo. A gente tem muitas marcas, muitos canais, né? Mas estou muito, muito fã agora do Hair Code, né? Que é uma perfumaria nova nossa, muito dedicada ao prazer feminino, né? Inclusive a chamada O Prazer é Todo Meu, né? E ela é uma fragrância deliciosa, convido vocês a experimentarem, porque realmente vale a pena. Delícia. Gente, é assunto para mais de um dia aqui, né? Podia passar horas e horas conversando com vocês, mas eu tenho certeza que já foi muito rico também para quem nos acompanha. Eu aprendi demais, vocês são pura inspiração. Então eu quero agradecer em nome de todo o Grupo Boticário por vocês terem aceito o nosso convite e nos ajudado a construir o conteúdo desse episódio lá do comecinho, né? Obrigada demais, mais uma vez, pela presença de cada uma de vocês. Eu que agradeço e também deixo o convite aqui para as mulheres pretas que quiserem. Feira Preta Oficial, lá a gente tem várias oportunidades para você, empreendedora preta, que queira aí engajar na sua carreira empreendedora. Excelente. E também convido todas vocês a conhecerem o Sebrae Delas, no sebrae.com.br/delas, e também nos nossos 27 escritórios em todo o Brasil e mais de 4.000 pontos de atendimento. Convido também a me acompanhar nas redes sociais, @RenataMalheirosBR. Pessoal, vocês não imaginam a energia deliciosa que está dentro desse estúdio. Realmente, a gente fez uma turma muito interessante aqui, um papo muito bacana. Eu quero agradecer em nome de todo o Grupo Boticário e dizer que a gente realmente fica muito feliz com esse tipo de diálogo. A gente acredita no empreendedorismo, é uma veia muito forte do nosso negócio. E eu convido vocês para olharem o nosso site, grupoboticário.com.br, onde vocês podem encontrar várias oportunidades dentro do empreendedorismo, assim como informações super bacanas dentro desse tema que a gente conversou hoje. Muito bom, e você aí do outro lado curtiu, aprendeu bastante aqui dentro desse nosso papo, então quero te fazer um convite. Já segue a gente nas redes sociais usando @Grupo Boticário. Segue também pelo canal do YouTube do Grupo Boticário e acompanha o GBcast no Spotify. Eu sou a Carla Fiorito, um enorme prazer estar aqui com vocês. A gente se encontra no próximo episódio. Até. Tchau. Tchau, tchau.